Olá, bem-vindos a esta nossa análise sobre a incrível engenhosidade de sobrevivência do povo Tupi. Hoje a gente vai falar sobre o domínio diário que eles tinham sobre o fogo e a comida. É simplesmente fascinante parar para pensar em como as civilizações do passado resolviam problemas de vida ou morte com recursos que a gente acharia super limitados, mas que, na verdade, abriam portas para uma engenharia natural brilhante. Então, vamos começar com um experimento mental rápido. Imagina a seguinte situação: estar no meio de uma floresta densa e tropical e, de repente, enfrentar a necessidade vital e urgente de criar fogo. Mas olha, não tem isqueiro, não tem um palitinho de fósforo sequer. Como é que se gera aquela primeira faísca para garantir calor e alimento? Pois é, essa era a dura realidade diária resolvida pelos povos indígenas. Sobrevivência sem fósforos. Exatamente isso. Para eles, o fogo nunca era um dado adquirido, não era algo que surgia num apertar de botão. Era um recurso que precisava ser fisicamente conquistado. Vendo de perto esses instrumentos de uso diário, fica super clara a cultura material prática e tangível exigida para se manter vivo. Nada de depender de metais modernos. Cada cesto, cada rede, cada utensílio ali dependia 100% de um conhecimento profundo de botânica e de uma habilidade manual invejável. E isso nos leva à engenharia do fogo. Vamos entender como essa necessidade se desenvolveu em uma solução mecânica absurdamente genial para conjurar uma chama a partir do zero. A técnica deles era pura fricção, olha só o passo a passo. Primeiro, firmar um pedaço de madeira bem dura no chão. Segundo, encaixar uma vareta redonda numa pequena cavidade dessa base. E terceiro, girar velozmente entre as palmas das mãos até a brasa surgir. Imagina só o esforço físico intenso, o suor e a experiência sensorial de girar essa madeira implacavelmente, até que finalmente as brasas salvadoras aparecessem ali na terra. E esses artefatos mostram exatamente essa genialidade de um povo que soube transformar madeira e energia do próprio corpo numa verdadeira tecnologia de sobrevivência. Olhando a complexidade disso, fica nítido que o domínio deles sobre a natureza era absoluto. O precioso moquém. Bom, e depois de tanto suor para conseguir o fogo, o que eles faziam com ele? Essa conquista levou diretamente a técnicas de conservação de alimentos super avançadas. A gente sabe que na umidade da selva, a carne estraga de um jeito quase imediato. Como eles viviam muitas vezes sem depender do sal para conservar a comida, a saída era consumir a carne sempre moqueada. Isso quer dizer defumada. Dá quase para sentir aquele aroma rico de defumado, né? Eles assavam e defumavam lentamente a carne de caça ou peixe sobre as chamas, e isso garantia a segurança alimentar por um longo tempo, mesmo naquele clima tropical implacável. E não era só para esquentar do frio da noite, não. Esse fogo desbloqueou uma dieta diversificada, super nutritiva e perfeitamente preservada. Em volta dessas chamas, eles não só preparavam as carnes moqueadas, mas também o piracuí, que é uma farinha feita de peixe defumado, além da deliciosa mandioca doce assada, o nosso conhecido aipim, e, claro, fartas porções de mariscos, como o cernambim. O sabor do tucupi. Chegamos a uma das partes mais fantásticas dessa nossa análise. Como eles usavam o fogo para transformar plantas super perigosas em pratos deliciosos. A visão científica de perceber que ferver um líquido venenoso evaporaria as toxinas e deixaria um caldo riquíssimo é de cair o queixo. A água extraída da mandioca é venenosa, mas eles descobriram que o calor contínuo do fogo anulava esse veneno, resultando no famoso tucupi, um caldo amarelo vibrante, super seguro e incrivelmente saboroso. E para conseguir tirar esse líquido da mandioca ralada, eles criaram um instrumento mecânico notável, o tipiti. Ele é um tubo longo trançado com fibras que é super elástico. Quando eles puxavam, a estrutura contraía e exprimia o líquido da massa com uma eficiência que não deve nada a nenhuma prensa moderna. E para dar aquele toque especial e elevar a experiência culinária, entrava o juquirai. Era o tempero indígena por excelência, uma pasta potente feita com pimentas amassadas e literalmente uma gota de água. Imagina as refeições intensas que rolavam por lá, combinando as carnes defumadas, o caldo aromático do tucupi e a picância marcante dessa pimenta. Um verdadeiro banquete. Então, para finalizar, fica aqui uma reflexão provocativa. Quanto de toda a riqueza culinária que a gente desfruta hoje
deve a sua existência a essa antiga engenharia de sobrevivência dos indígenas. Fica bem evidente que os brilhantes fogos de fricção dos tupis não geraram só calor, mas acenderam um legado cultural e gastronômico gigantesco que continua alimentando a nossa sociedade até os dias de hoje. Que essa inventividade toda continue nos inspirando. Até a próxima!